Eu vou mostrar esse tema aqui pra gente, tá? E aí eu volto para fazer alguns complementos. Na verdade, eu vou passar e vou fazer alguns comentários. Só vou deixar ele começando aqui, tá? Deixa eu colocar aqui. Deixa eu só fechar outro aqui. Eu ia botar um da demonologia, mas acho que tá meio tarde para isso agora, né, pessoal? Mas esse outro aqui é interessante também. Ele tem a ver com muito do que foi falado hoje aqui, tá? Vamos dar sequência aqui. Deixa eu só ver se vai aparecer na tela. Apareceu. Ok. Deixa eu colocar. Deixa eu ver se o áudio vai estar ok. Pessoal, só me confirmem, por gentileza, quem tiver no chat, se o áudio tá legal. Eu vou tentar ouvir aqui também. Verdadeira, seja um trabalho árduo de ser escravo. Peraí que tá na velocidade 2. Deixa eu botar na velocidade 1. Como pudemos ver ao longo das últimas aulas, e ainda que a história é verdadeira... Vamos ver. Saiu o som legal para vocês aí? Deixa eu verificar aqui no meu monitor. Ao longo das últimas aulas. Perfeito, tá legal o áudio. Pelo que eu vi aqui, tá legal. Vamos lá, eu vou ligar ele. Vou colocar aqui. Seja um trabalho... Como pudemos ver ao longo das últimas aulas, e ainda que a história verdadeira seja um trabalho árduo de ser escavado entre infinitas páginas de livros e tradições antigas, e ainda que existam diferenças de premissas adotadas para se determinar a quantos milênios ocorreram as eras anteriores, uma coisa é certa: os filhos dos deuses habitaram a terra e se multiplicaram, tornando-se homens e fundindo-se a raça humana. Mesmo que os Néfilins bíblicos tenham desaparecido quando um dilúvio de proporções bíblicas varreu a superfície da terra, isso apenas exterminou o corpo físico dos filhos dos Bnai Elohim, os filhos de Deus, com as mulheres humanas. Isso eliminou uma forma de vida física de seres diferentes que caminharam sobre a face da terra, mas não impediu que muitos destes seres divinos passassem a nascer como novos indivíduos humanos, agora revestidos do invólucro adâmico, o novo ser moldado pelo Deus Criador para existir sobre a terra. Aqui entendemos a primeira etapa de um dos maiores mistérios bíblicos, aquele que diz que Deus está reconciliando todas as coisas de volta para si, tanto as celestes quanto as terrenas. Percebe o imenso valor e mistério dessas palavras ditas pelo apóstolo Paulo? Porquanto foi do agrado de Deus que nele habitasse toda a plenitude, e por intermédio dele reconciliasse consigo todas as coisas, tanto as que estão na terra quanto as que estão nos céus, estabelecendo a paz pelo seu sangue vertido na cruz. E a vós outros, também, que no passado éreis estranhos e inimigos de Deus, conforme demonstrado pelas obras más que praticáveis, agora, entretanto, ele vos reconciliou no corpo físico de Cristo por meio da morte, para vos apresentar santos, inculpáveis e absolvidos de qualquer acusação diante dele. 1 Colossenses 1, 19 ao 22. Neste versículo presente na Bíblia Sagrada, entendemos a forma como Deus, a partir de sua habitação e condição suprema e sagrada, vai reconciliar consigo mesmo, por meio do novo arquétipo, que é Cristo, todas as coisas que estão no céu e que estão na terra. Antes disso, ele iniciou a primeira etapa do projeto, quando criou a humanidade atual. O termo Adão significa homem, no sentido de tipo humano, ou humanidade. A partir de Adão, todos os seres que viriam a nascer fisicamente sobre a face da terra
teriam, por obrigação, de nascer nesta condição, a condição de Adão, a condição humana, o homem feito à imagem e semelhança de Deus. Porém, isso ainda não era o suficiente para levar à consumação da vontade absoluta divina, justamente pelo fato de que Adão foi feito do barro, retirado da terra, do pó da terra. Por isso, ele ainda não tinha a condição necessária para realizar a vontade absoluta divina, da reconciliação total. Isso só poderia ser feito com um novo arquétipo, Cristo. Tenha em mente que a palavra arquétipo significa um novo modelo, um novo padrão. Assim está escrito: o primeiro homem, Adão, tornou-se um ser vivente. O último Adão, espírito vivificante. Não foi o espiritual que veio antes, mas o natural. Depois dele, o espiritual. O primeiro homem era do pó da terra, o segundo homem dos céus. Os que são da terra são semelhantes ao homem terreno, os que são dos céus ao homem celestial. Assim como tivemos a imagem do homem terreno, teremos também a imagem do homem celestial. Irmãos, eu declaro a vocês que carne e sangue não podem herdar o reino de Deus, nem o que é perecível pode herdar o imperecível. 1 Coríntios 15, versos 45 ao 50. Aqui cabe um detalhe importante e crucial a ser compreendido. Os deuses, como eram chamados, sempre nasceram na terra. Sempre, desde que a terra existiu pela primeira vez. Eles nasceram de diferentes formas, organizaram-se de diferentes maneiras e, como vimos, foi-lhes permitido governar e ordenar. Mas uma vez vencidos pelo caos, muitos deles foram também condenados a morrer como homem e a cair como qualquer dos príncipes, como está escrito no Salmo 82, que vimos. Os deuses sempre nasceram sobre a terra, mas nem sempre da mesma forma e nem sempre seguindo o mesmo propósito e a mesma ordem. Porém, eles vinham e se estabeleciam, e assim aperfeiçoavam a humanidade, ou a corrompiam ainda mais. Seu poder transcendente sempre fora capaz de influenciar os rumos dessa terra, tendo como força motriz sua própria existência, quando aqui se manifestavam. Quando a ordem cósmica mudou da era anterior à criação do mundo para a era adâmica, eles nasciam e realizavam feitos. Quando o dilúvio varreu a terra, eles nasciam e morriam, mesmo aqueles que não romperam os limites da realidade, mesclando de forma profana o terreno ao divino, como fizeram as sentinelas caídas do livro de Enoque, citadas em Gênesis 6, versículo 4. E depois do dilúvio, eles nasciam em corpos humanos, debaixo dos limites estabelecidos pelo verdadeiro Deus, o Pai dos Elohim e Criador de todos os deuses. Agora, na condição adâmica, nem todos os que nasciam na terra eram deuses de fato. Alguns eram realmente novas almas, semeadas na condição humana. Ora, o Criador cria, este é o seu propósito maior, seu principal atributo. Ele simplesmente, a partir de si mesmo, expande e cria a vida. Ele semeia a vida como grãos em um campo de trigo. Muitas almas que nascem neste mundo são almas jovens, vivendo suas novas experiências como uma fração do todo recém-surgida. Mas nem todos são assim. Alguns, de fato, pertenciam a uma linhagem real, sendo estes descendentes de uma realeza que nosso mundo é incapaz de compreender, pois não faz parte e não é proveniente deste mundo. Estes são os deuses, aqueles que permaneceram e que seguem tendo sua própria experiência, mas agora na condição humana. Primeiro na condição adâmica e depois na condição do último Adão, o Cristo. Primeiro como vasos de barro adâmicos e depois como espíritos renascidos em Deus, tornando-se repletos de vida, renovados na essência divina como novas criaturas,
agora semelhantes ao unigênito de toda a criação. Estes tornaram-se, segundo a vontade divina, reconciliando-se pela única purificação possível, o único caminho de volta para a irmandade divina. Esta parte da humanidade, de descendentes da realeza divina e nascidos sobre a face da terra, são o verdadeiro sangue real, o Santo Grau. Primeiro, é importante citar que não faz diferença, uma vez na terra, se uma alma era parte da descendência da realeza ou uma nova alma, nascida para novas experiências, recém-criada, recém-nascida. Não importa, este mundo equaliza tudo. E assim ele foi feito pela vontade daquele que o criou. Neste mundo, aquilo que você planta, você certamente irá colher. Seja você um descendente da realeza espiritual, o que não significa muita coisa, uma vez nascido do pó da terra, seja você uma nova alma, cheia de novas oportunidades. E esse é um dos grandes privilégios e um dos grandes mistérios desse mundo. Seres de diferentes tipos nascem na mesma condição para viver uma experiência com as mesmas oportunidades e sujeitos às mesmas regras. Passemos agora da lenda à história. A história não é escrita pelos vencedores, mas por aqueles que têm mais dinheiro. Temos todo um instituto de estudos eslavos que também não faz nada. Os escoceses são descendentes dos grandes citas. Acontece que Arthur era descendente de um eslavo cita. Destes, citas asiáticos, na Europa descendem os holandeses. São também chamados sármatas ou russos. Os Varnas celtas, ou seja, a estratificação social, tinham 3 cores, branco, azul e vermelho. Se olharmos para as bandeiras, esta é a bandeira russa, esta é a bandeira holandesa, esta é a bandeira francesa, esta é a bandeira sérvia. Elaborou um plano para conquistar toda a Europa. De acordo com as fontes, sabemos que a Sítia estava a ser esfregada de Vladivostok a Lisboa. De acordo com as fontes, sabemos que a Sítia estava a ser esfregada de Vladivostok a Lisboa. Você acabou de ver uma dublagem feita por inteligência artificial da historiadora e tradutora Olga Semyonova Rotterdam, que responde a muitas perguntas sobre a origem e o desenvolvimento dos povos europeus no seu livro, lançado no ano de 2024, cujo título traduzido para o português, em tradução livre, é Lembre-se de Tudo, Eslavos das Margens do Reno, Mosa e Escalda, que ainda não existe traduzido para o português. Esse livro fala sobre como os gauleses, celtas, eslavos, especialmente os holandeses, onde a historiadora é residente, seriam, segundo suas pesquisas e de acordo com historiadores, os verdadeiros povos ancestrais da Europa. E por que isso nos diz respeito? Bom, para começo de conversa, o Brasil é composto de imigrantes europeus, pelo menos parcialmente. As conclusões que os historiadores começam a chegar hoje em dia ao cavar mais fundo é que simplesmente França, Inglaterra ou Bretanha, incluindo Irlanda, Escócia, vamos falar da Galícia, que originou o reino de Portugal, e de Portugal, cujo primeiro rei, Dom Afonso Henriques, já na era cristã, em 1139, viria a ser coroado em um rito celta. Aliás, por que não? Vamos comparar esse retrato de Dom Afonso Henriques, guerreiro cavaleiro, rei de Portugal, com os retratos dos antigos citas e celtas, guerreiros cavaleiros, assim como eram também os guerreiros da Tartária, cavaleiros, como os cavaleiros da Távola Redonda do rei Arthur. A Itália, a Espanha, a Alemanha, o leste da Europa, na verdade,
Todas as nações europeias têm suas raízes na mesma tradição que os gregos descreveram como antiga, hiperbórea. Perceba o movimento da providência manifestando-se sobre a terra do Oriente para o Ocidente e escrevendo as páginas da história. Independente dos enganos e acobertamentos da nossa historiografia, há uma ação vertical de cima para baixo que conduz as rédeas da história. Portugal foi habitado pelos celtas. A Bretanha foi habitada por povos desta mesma origem. Porque os acontecimentos ocorridos nas margens do Oceano Atlântico há mais de 3.000 anos foram esquecidos, quem se beneficia em esconder a verdadeira história dos citas na Europa? A historiadora Olga Semionova Rotterdam procurou responder muitas perguntas sobre a origem e o desenvolvimento dos povos europeus neste livro. E o seu principal objetivo é recriar a verdadeira história do povo eslavo a partir de fontes originais preservadas em bibliotecas europeias e americanas. Se você ainda não percebeu do que ela está falando, este é o Google Maps, com a distância demarcada de mais de 10.077 quilômetros em uma linha reta, muito embora você não consiga ver a reta, justamente pelo fato do mapa do Google Maps estar utilizando a projeção Mercator, que faz essa distorção devido, segundo é explicado, à curvatura do planeta Terra. Mas essa é a distância entre Lisboa e Vladivostok, que foi citado pela historiadora em uma linha reta, 10.077 quilômetros. A circunferência da Terra tem, segundo a ciência, 40.000 quilômetros. Isso equivale a dizer que esse império dominou 1/4 da Terra em extensão. Isso somente em linha reta, descartando os oceanos. Essa é só a distância que separa Vladivostok, no extremo leste russo, próximo ao Japão, de Lisboa. O rei Arthur, da literatura céltica cristã, de acordo com Olga Semionova Rotterdam, descende de um antigo império que dominou todo esse território e que foi o responsável pela criação dos povos por toda a Europa, e que por alguma falsificação histórica nós aprendemos de maneira desavergonhada nos livros escolares que quando o Império Romano Ocidental caiu, ele caiu dominado por povos bárbaros, que seriam diversos povos vindos justamente do leste e do norte, nórdicos, germânicos, os próprios celtas, saxões, visigodos, entre outros. Mas na verdade, esses bárbaros poderiam também ser chamados de tártaros, poderiam também ser chamados de citas, poderiam também ser chamados de descendentes daquele local que os antigos gregos chamaram de Hiperbórea. Essa aula fala a respeito de como aqueles seres descendentes de uma realeza espiritual passaram a nascer na Terra e conduzir o rumo dos acontecimentos, inclusive fundando nações, vindos do Oriente para o Ocidente, seguindo uma lógica da providência divina. E é muito interessante quando nós vemos que agora, nesse ano de 2024, quando essa gravação está sendo feita, nós vemos historiadores trazendo à tona uma verdade um tanto quanto controversa e incômoda, que entra naquele mesmo hall de verdades, por exemplo, sobre a Tartária ter chegado na América antes que os europeus
vindos da Inglaterra, vindos da Espanha ou mesmo de Portugal. Então, nós temos uma situação complicada. Nós temos deuses que nascem como humanos em um processo de transformação de si mesmos e do mundo. Em um processo que tem toda uma lógica e que, às vezes, por conta de nossas amarras mentais, de nossos vícios de compreensão, muralhas psíquicas, psicológicas, nós nos negamos a permitir acreditar porque pensamos se tratar de visões heréticas, visões que ofendem aquilo que nós entendemos como religião, especialmente se somos cristãos. Mas a verdade é que essas coisas elas fogem do espectro daquilo que se entende por doutrina cristã, filosofia religiosa. Então são coisas que dizem respeito à verdade pura e simples que está acima daquelas que nós temos acesso mesmo pela religião revelada. Então são grandes mistérios que, se nós entendermos, até mesmo as coisas físicas farão mais sentido. As coisas desse mundo farão mais sentido. Nós vimos então que houve um grande império de Vladivostok, no leste da Rússia, a Lisboa. Ah, mas foi apenas uma historiadora que falou isso, a Olga Semyonova Rotterdam. Não, na verdade existem outros, eu vou mostrar, e mais antigos até, inclusive dentro da Grã-Bretanha, que já falavam que o rei Arthur, na verdade, descendia de um grande império que teria vindo da região da Rússia, que hoje nós conhecemos como Rússia, que no passado se chamou de União Soviética, mas que também engloba outros países atuais daquela mesma região, inclusive a Ucrânia. Na verdade, a Ucrânia inteira está dentro desse território. Deixa eu mostrar uma coisa. Se você entrar na Wikipédia mesmo e for pesquisar sobre a Sítia, você vai ter acesso a esse mapa aqui. E vai dizer, e essa é a versão oficial, que os citas eram um povo iraniano, que tinham uma língua indo-iraniana. Mas antes da gente avançar, é interessante você olhar esse mapa aqui. Eu peguei esse mapa e sobrepus ele sobre o mapa do Google Maps. Eu dei um print nessa tela aqui do Google Maps e joguei num programa similar ao Photoshop. Na verdade é o Photoshop Online, que você pode ter acesso, e sobrepus os dois mapas. Se nós tirarmos a camada de cima, observe como eu encaixei perfeitamente. Pelo menos bem próximo, porque ele pode estar um pouquinho distorcido, mas é praticamente perfeito. Eu posso tirar aqui um pouco da opacidade, né? Deixar ele mais transparente. Olha lá. Ó. E a gente consegue ter uma boa ideia dos territórios dominados pela Sítia, pelo menos oficialmente falando. Então você vê que não está tão distante daquilo que foi falado pela historiadora eslava, a Olga. Os indocitas se estenderam desde essa região aqui, em cima de rios importantes, que hoje estão presentes no norte da Índia, ou regiões adjacentes, e vai pegar todo esse território aqui, vai incluir os sármatas. Então, na verdade, ele vai chegar até essa região aqui, que se a gente olhar no mapa, corresponde ao leste europeu, a Ucrânia, a Romênia, o sul aqui da Polônia, sudeste, e boa parte, você pode ver aqui, do sul da Rússia. Todo esse sul da Rússia e as regiões aqui da antiga União Soviética, incluindo Cazaquistão, Uzbequistão, Quirguistão, Turcomenistão. Mas enfim, os indocitas, povos indo-iranianos, o que significa também indo-arianos, os árias, lembrando, eram os iranianos,
Então, olha que interessante isso, né? Oficialmente, a história já reconhece até aqui. Agora, se nós olharmos aqui, eu peguei um site que é de uma igreja portuguesa, na verdade. Chama-se a Igreja de Deus Unida. Mas tem um artigo que eu achei bem interessante, publicado aqui, de que os celtas e citas estão ligados por descobertas arqueológicas, publicado em 16 de fevereiro de 2011. E vai falar sobre essa conexão, a cultura celta de Hallstatt e a cita de Wekerzug, ou Trácia, são excelentes exemplos que mostram o quão próximos os dois povos interagiam uns com os outros. E são culturas ali de um período um pouco posterior a Salomão, 700 a 450 anos antes de Cristo. Quando a gente vai fazer uma comparação com o que estava acontecendo lá na região bíblica, região de Israel, né? Essa é a questão, né? Então, esses seriam os proto-celtas ou celtas simples. E vai dizer que a evidência arqueológica mostra que os celtas e os citas livremente compartilhavam e se misturavam. As escavações na Rússia e no leste europeu revelam claramente a mistura desses dois grupos. Então a gente está tendo uma evidência aqui que celtas e citas viviam juntos. Dá uma série de evidências, eu vou deixar esse link abaixo da aula para quem quiser entrar e ler o artigo completo. Lembrando que para a história oficial também, agora os celtas, eles vêm de um pouquinho mais para o Oriente já, né? Do que os outros povos que nós vimos. Então, praticamente onde acabavam os citas, começam os celtas, segundo a historiografia. E os celtas é que teriam, né, chegado até a Península Ibérica, fundado Portugal, coroação de Dom Afonso Henriques, foi um rito celta, região da Galícia, no norte da Península Ibérica, mais Portugal, né, aqui. Então seriam os descobridores do Brasil. Claro, aí a gente está falando de muito tempo. Mas isso é importante, porque a gente vê que há uma linhagem específica, caso essa linhagem seja a mesma, que vai remeter lá no passado aos antigos hiperbóreos. E isso vai trazer todo um pensamento e uma reflexão de uma origem, e que esses reis que foram escolhidos em missões, e aí a gente pode citar vários, vou pegar 3 exemplos aqui. Dom Afonso Henriques de Portugal. Dom Afonso Henriques de Portugal teria sido coroado em uma cristofania, uma aparição de Cristo. Teofania significa aparição de Deus, como por exemplo a aparição de Deus para Moisés na sarça ardente seria uma teofania. Uma cristofania tem o mesmo significado, só que é a aparição de Cristo. Então, segundo a tradição portuguesa, a maioria dos brasileiros não sabe disso, mas segundo a tradição, foi Cristo que apareceu antes da Batalha de Ourique para o rei Dom Afonso Henriques, coroando-o rei de Portugal com a missão de levar a mensagem do Evangelho, as boas novas, que é a ordem cósmica estabelecida da era cristã, para terras longínquas, terras distantes. E depois, quase 400 anos depois, 341 anos depois, começam os descobrimentos portugueses. Na verdade, eles começaram bem antes, mas oficialmente Portugal chega ao Brasil. Então aqui nós temos um caso, um rei cujas linhagens remetem a essa transição indo-europeia, os povos indo-europeus, de quem pouco se sabe atualmente, e que se estabeleceram na Europa. Aqui um detalhe importante: Roma caiu no Ocidente. O Império Romano caiu no século V depois de Cristo. Caiu para os bárbaros, a história nos conta. Depois, são os mesmos bárbaros, agora convertidos, que vão reerguer Roma e tornar Roma a grande potência, a base da cristandade no Ocidente, inclusive nessa época de Dom Afonso Henriques. E perceba que o grande reduto do paganismo, que era Roma, herdando o paganismo grego,
a veneração aos deuses do panteão, que, como nós vimos nas aulas anteriores, eram outros nomes para os antigos deuses mesopotâmicos ou do Levante, enfim, divindades fenícias, babilônicas, assírias, pela ação de uma providência insistente e que usa certos indivíduos para realizar certas tarefas sobre a terra, a mesma Roma torna-se a grande potência cristã do mundo, a autoridade do cristianismo da época. Uma inversão completa em termos de uma perspectiva espiritual. Na verdade, a própria Roma pagã, cujos soldados levaram Cristo até a cruz e que depois perseguiu os cristãos nas arenas, enquanto os cristãos eram oferecidos aos deuses ensandecidos, viria a se tornar a maior potência da cristandade, trazendo os conceitos da santidade da época e as principais ordens monásticas cristãs. Isso é uma total inversão cósmica da maior potência pagã da época na maior potência do cristianismo. É um feito que, se não tivermos ideia do que significa, fica difícil entender o que é a providência divina agindo sobre a terra e o que ela é capaz de produzir. Aqui nós temos uma estátua de Godofredo de Bulhão. Quando os cruzados conseguem tomar Jerusalém, fundar o reino cristão de Jerusalém, é dito que a cristandade então não saberia quem seria o rei, até porque as cruzadas unificaram o Império Romano Oriental e o Império Romano Ocidental. Unificaram Roma e Constantinopla para conseguir tomar a Terra Santa da mão dos muçulmanos, tomar Jerusalém. E aí foi criado o reino cristão de Jerusalém. Mas quando foram escolher o primeiro rei, é dito que os líderes e os sacerdotes, os líderes militares e os padres, os monges que estavam juntos, se reuniram no Santo Sepulcro e permaneceram 3 dias em jejum e oração, segurando velas entre aqueles que eram os líderes militares, para ver qual seria, os líderes de diferentes regiões, para ver qual deles seria o rei de Jerusalém. E 3 dias após esse processo, é dito que a vela que se acendeu foi a vela de Godofredo de Bulhão. Só que ele não era um rei idealizado pelo Império Romano, nem no Oriente nem no Ocidente, na verdade. Ele era um nobre de Bolonha, Bolonha do Mar, na verdade, que é uma região da França que fica exatamente, como você pode ver, na divisa com a Inglaterra, na região da Normandia, no ponto mais próximo da Inglaterra. A Bolonha do Mar era uma região dos antigos gauleses, dos descendentes da Gália, ou seja, dos celtas. E, especificamente Godofredo, este nobre, ele era considerado na sua região um descendente direto de Parsíval. Parsíval era um dos cavaleiros da Távola Redonda do rei Arthur, que teria encontrado e recebido a taça do Santo Graal. Inclusive, essa arte que você está vendo aqui, de Sir Edward Coley Burne-Jones, de 1895 ou 96, representa especificamente a conquista do Santo Graal por Sir Galahad, Sir Bors e Sir Percival, o mesmo antepassado de Godofredo de Bulhão, primeiro rei de Jerusalém. O reino de Jerusalém durou entre 1099 e 1291 e foi um estado cruzado. Ele foi escolhido para reinar em Jerusalém pelo milagre do fogo sagrado. Não sei se você já ouviu falar, mas é um milagre que acontece na Igreja Ortodoxa de Jerusalém, que fica no Santo Sepulcro, a sede, no mesmo lugar que eles se reuniram na época,
E todos os anos se acende a chama, por milagre, a chama do fogo sagrado. Já tentaram desmentir, dizer que era um falso milagre feito para manipular os cristãos, mas não. Até hoje não conseguiram. Quem quiser pode ficar à vontade para pesquisar, mas pesquise a fundo, que você vai ver que todas as tentativas de refutar o milagre do fogo sagrado, feitas pelos céticos, pelos cientistas, não foram capazes de fazê-lo. Então, a primeira vez que o milagre do fogo sagrado aconteceu foi com Godofredo de Bulhões, e depois ele se tornou uma tradição da Igreja Ortodoxa. Olha que interessante. E até hoje ele é repetido e a chama então é espalhada em várias velas e é levada para os bispos da Igreja Ortodoxa nos diferentes países, incluindo a Rússia. Para quem não conhece, então, o milagre do fogo sagrado é conhecido pelos cristãos da comunidade ortodoxa como o maior de todos os milagres cristãos. Acontece todo ano, na mesma hora, do mesmo modo e no mesmo lugar. Não se conhece nenhum outro milagre que ocorra tão regularmente e por tempo tão prolongado. O fogo sagrado, ou a luz sagrada, no grego, é um milagre pascal do fogo sagrado que ocorre anualmente na Igreja do Santo Sepulcro. Caracteriza-se por aparecer espontaneamente, acender velas e lamparinas e não queimar quem entra em contato com ele. Ele aparece sempre na véspera da Páscoa ortodoxa, no local onde Jesus foi sepultado, e hoje em dia se encontra a Igreja do Santo Sepulcro em Jerusalém. Acredita-se que este fenômeno ocorre desde a ressurreição de Jesus Cristo até os presentes dias, mas não se fala muito sobre esse processo da escolha do rei Godofredo de Bulhão. Não existe muito sentido para isso ter acontecido se não fosse, digo, a escolha do Godofredo, se não fosse pela providência divina. Isso está nesse livro aqui, O Legado Templário, que eu já citei, ótimo livro de Juan Atienza. E o outro caso que nós podemos citar também é o do próprio rei Arthur. Esse rei do cristianismo celta, que, basicamente, existem também historiadores que dizem que ele descendia de uma linhagem de reis que vem justamente daquela região dos hiperbóreos, que habitou parte da Rússia, da Ucrânia, do leste da Europa e cada vez mais para o Oriente e para o Norte, que ele descenderia dessa linhagem. Aqui nós temos do site life.ru, um site russo, o segredo do sangue do rei Arthur. O lendário cavaleiro era um sármata da região do Mar Negro? Então vamos lembrar, os sármatas são esse povo aqui, que estava precisamente sobre o atual território da Ucrânia e que fazia parte daquele antigo império chamado de Citas, que teria existido durante a Antiguidade Clássica, que corresponde ao século VIII a.C. ao século V depois de Cristo, e foi descrito justamente por Heródoto, o pai da história, criador do termo história, e também pelos achados arqueológicos como as belas obras em ouro encontradas nos kurgãs na Ucrânia e sul da Rússia, que é exatamente o que estamos falando aqui. Inclusive, essa estela de pedra antropomórfica faz parte desses achados arqueológicos e é uma estela cita que apareceu num selo de 2014 na Ucrânia. Perceba as feições desse guerreiro, desse indivíduo. Aqui os arqueiros em ouro citados, muito antigos, encontrados nessa região também, datados aí de 350 a 400 anos antes de Cristo, na região da Crimeia, guardados no Museu Britânico. Cientistas britânicos confirmam que o rei Arthur era do antigo Cáucaso e os cavaleiros e dragões eram dos alanos e roxolanos. Em 2000, dois estudiosos britânicos, Scott Littleton e Linda Melchor, publicaram o livro From Scythia
to Camelot, ou seja, da Sítia para Camelot, a lendária terra de Arthur, revisitando as lendas do rei Arthur e os cavaleiros da Távola Redonda e o Santo Graal, no qual sugeriram que o verdadeiro protótipo do rei poderia ser um príncipe sármata, porque eram os sármatas que tinham uma cavalaria magnífica e invencível. E aí entra uma pergunta muito boa que foi feita no grupo de alunos do Instituto Licentia, que é a seguinte pergunta: então podemos afirmar que a história contada de que o cristianismo converteu os povos bárbaros, digamos que há dúvida se de fato eram bárbaros mesmos? É isso? Essa pergunta, muito interessante na verdade, fala exatamente disso. Lembra que nós vimos na aula sobre a Tartária, que o primeiro Khan da Tartária, que foi escolhido pelo Deus universal, que é como o próprio Gengis Khan chamava o Deus Criador, que ele foi escolhido lá para liderar, e eles aos poucos foram modificando a geografia daquele local, os mapas daquele local. A Tartária era composta dos, pelo menos em parte, dos supostos bárbaros. Esses povos que nós estamos falando aqui também, acontece que não tem como você chamar os citas de bárbaros. Eles tinham uma cultura altamente desenvolvida, uma língua altamente desenvolvida. Os celtas também, como a gente pode ver aqui, a palavra bárbaro hoje é reconhecidamente um termo pejorativo. Eram os povos que não falavam o idioma grego e nem compartilhavam da mesma cultura e modo de organização da sociedade grega. E depois o termo foi assimilado pelos romanos e tornou-se um sinônimo para referir-se aos povos estrangeiros de forma estereotipada. Você não precisa nem ir muito longe para entender que isso é realmente a questão aqui, o X da questão. Mesmo na Wikipédia, mesmo na história oficial, você vai ver lá, bárbaro, que significa não grego, é um termo pejorativo utilizado para referir-se a uma pessoa tida como não civilizada. E também para referir-se a um membro de um determinado grupo étnico ou nação, geralmente uma sociedade tribal, visto por uma civilização urbana como sendo inferiores, ou admirados, enfim, classificados como nobres selvagens. Era basicamente o não grego, e a verdade é que muitos desses povos, que inclusive incluíam os germânicos, celtas e povos da Península Ibérica, os iberos, no caso, os trácios também, os persas, não eram povos não civilizados, na verdade. Nunca foram povos não civilizados. Eles apenas não eram gregos. E é interessante que essa linha, inclusive, vai mostrar que muitos desses povos, uma parte desses povos ali, dos citas, lutou contra os gregos na Guerra de Troia. Faziam parte dos troianos. Aquela região que a gente viu ali, ela é uma região que está parcialmente sobre a Turquia. Esse mapa aqui é um mapa interessante, Aqui você tem a Guerra de Troia, os gregos, o mundo da Ilíada, 1200 a.C., e aqui você teria Troia. Aqui, por exemplo, a gente tem Ganimedes, um príncipe de Troia. Aqui uma observação: Troia é mais antiga do que a Sítia. Troia entra nas cidades-estado que fazem parte da mitologia grega, e a Guerra de Troia, com a história do cavalo de Troia, teria ocorrido em 1250 a.C. Lembrando que a Sítia, segundo a história oficial, teria começado por volta de 800 a.C. Logo, Troia, de certa forma, pode ter sido um dos povos ancestrais de diversos povos daquela região, incluindo os citas e celtas. Mas o que interessa pra gente aqui é que, sim, na verdade, os bárbaros foram responsáveis por reerguer Roma. Roma caiu no século V, em 476 depois de Cristo, e depois ela vai ser reerguida pelos bárbaros, então convertidos ao cristianismo. Mas na verdade
essa conversão não foi um processo obrigatório, nem um processo difícil, porque na verdade eram povos que acabaram reconhecendo a ordem cósmica da era cristã, convertendo-se ao cristianismo e depois trocaram os valores da região, substituíram os valores, trouxeram seus valores, depois reergueram Roma. E nesse processo de milênios, muito da tradição se perdeu a partir do momento que Roma teve o poder para ditar qual seria a visão, a cosmovisão cristã, isso já na Roma reerguida, né? A gente está falando ali do próximo do ano 1000. É muito interessante esse processo detalhado nesse mesmo livro, O Legado Templário, que fala dessa intra-história e das ordens que foram predominantes, hegemônicas, né, em Roma cristã, como a ordem de Cluny e posteriormente a ordem de Cister, que são ordens diferentes. A gente vai falar disso mais adiante, na era cristã, nas aulas sobre a era cristã. A gente vai chegar nesse ponto, tá? Pode ficar tranquilo. Mas os bárbaros não eram bárbaros, eles eram apenas, como o termo diz, não gregos. E aparentemente há uma disputa aqui de hegemonia cultural entre a cultura greco-romana, importada e sempre nos oferecida, até nos nomes dos planetas que nós vemos, né, como os deuses greco-romanos, todo aquele panteão greco-romano, todo o paganismo greco-romano, ele acaba voltando, tentando voltar, e há uma certa briga de influências aqui. Na verdade, há uma predominância, né, da cultura greco-romana, mas a gente acaba não conhecendo dessa outra cultura, que é o que a gente está fazendo esse resgate, desses descendentes dos hiperbóreos, desses povos vindos de outros territórios e que acabaram, na verdade, criando as nações europeias, que depois dominaram o mundo. Então é uma tradição que se perdeu, uma tradição importantíssima, que acabou se perdendo. Mas isso a gente vai ver mais adiante. Bom, o assunto já se estendeu bastante por essa aula, então nós continuaremos nas próximas aulas, ok? Até a próxima aula. Bom, pessoal, então você acabou de ter acesso ao verdadeiro Santo Graal, tá? O Graal. E, como você vê, não tem nada a ver com o que disseram no livro do Dan Brown, O Código da Vinci, né? Tá? Se você acha que esse é um assunto importante, né, eu convido você a estudar conosco no Instituto São Brandão. Esses e outros assuntos que nós abordamos aqui, certo? Eu gostaria de lembrar, tá, para quem quiser se tornar vitalício, nós estendemos ao máximo, tá? E finaliza amanhã. Quem quiser aproveitar, torne-se vitalício de todos os cursos disponíveis no Instituto e, evidentemente, você vai continuar tendo acesso a eles, tá? E eles ainda não acabaram, eles continuam sendo produzidos, eles continuam sendo alimentados, ok? Então, hoje a gente teve uma pequena amostra do que é o Instituto São Brandão. Só um pouquinho. Tá? Trouxe aqui alguns professores do Instituto, falamos de alguns temas, né? Vários alunos acredito que estão acompanhando. Quero agradecer a presença de todos, ao Rui também, que está aí com a gente, mandou uma mensagem lá, depois eu te respondo, tá, Rui? Obrigado aí por estar sempre presente desde o começo, o Rui que é vitalício também, né? Tem vários alunos vitalícios que eu estou vendo hoje aqui também, presentes, tá? Obrigado. E é isso, né, pessoal? A gente vai seguir, né? Bom, essa é a finalização da live de hoje. Eu acredito que sim, tá? Eu ia falar alguma coisa a mais sobre o lado
que está aí, né, sempre incomodando, mas eu acho que a gente deve encerrar com essa noção, né, sobre o Graal, que eu acho que é bem interessante para a gente ter esse despertar aí, né? E amanhã a gente continua, lembrando, tá? Já passamos de 5 horas de live. A gente começou um pouco mais cedo, né? Que o Marco entrou e a gente acabou antecipando. Ele falando lá de Israel, contando como é que tá a situação, né? Amanhã a gente continua, né? Amanhã tem mais, tá? A gente continua às 19 horas e a gente vai até a meia-noite, tá? Hoje a gente começou às 6h30, então vou encerrar um pouquinho antes. E porque se eu colocar outro vídeo agora vai passar demais. E então a gente continua amanhã, tá? Eu preciso encerrar aqui. E quero agradecer a presença, né? A presença de todos aí que estiveram conosco, acompanhando esse período, essa live. Ok, pessoal? Então, é isso. Instituto São Brandão continua amanhã. Amanhã eu passo mais notícias aí do que a gente vai fazer, tá? Esse ano, como acabou se estendendo um pouco mais, se prolongou as palestras ali, a apresentação de cada professor, né? Eu acabei que eu não falei tanto quanto eu gostaria, mas amanhã eu falo, tá bom? Então, amanhã a gente continua. Perfeito? Pessoal, muito obrigado a todos. Um ótimo final de noite. E amanhã nós continuaremos essas 10 horas de live, né? As primeiras 5 foram hoje, amanhã tem mais 5. E amanhã a gente vai ter a participação do professor Lucas Máximo Alves, a participação do professor Hugo Viana, tá? E estaremos presentes. Deixa eu ver aqui como é que tá o... Espera só um pouquinho, tá, pessoal? Deixa eu só conferir uma informação aqui. Isso, né? Por enquanto são as confirmações já da live de amanhã, tá? Então, vou ver se eu não estava esquecendo. Beleza, pessoal? Então, assim, reveja essa parte do Santo Graal, entendeu? Essa parte é interessante. Essa é a verdadeira origem. Essa é a verdadeira tradição. Claro, no curso A Outra História do Mundo a gente embasa. Essa aula é a aula de número, só para você ter uma ideia, tá? Deixa eu só ver o número. Ela é a aula de número 21 na sequência, né? Não, perdão. Não, é bem mais... Deixa eu ver aqui, peraí. 5, 10, 15, 20... Isso mesmo, é a aula de número 21, tá? Das que já estão disponíveis. Esse módulo, ele finaliza na... Não, perdão. Essa é a aula 25, tá, pessoal? É o módulo 5, aula 5 do módulo 5. Então, quer dizer, a aula número 25. Cada módulo são 5 aulas, os primeiros ali, né? Então, ainda tem mais alguns módulos depois desse. Depois tem a Era Cristã e o Rei do Mundo. E aí já entra o módulo do professor Lucas Máximo Alves, a Bíblia Científica, né? E daí tem o módulo de lives também. Ok, pessoal? Então vamos encerrando por aqui. Quero agradecer a presença e amanhã a gente continua. Amanhã tem mais. Uma ótima noite e venha para o Instituto São Brandão.